Olá, amigos e amigas de todo o Brasil, bem-vindos ao nosso encontro semanal de reflexão e aprofundamento, o nosso ponto 3. E o assunto da nossa conversa hoje é a Igreja Digital. Nas últimas décadas, a constante evolução tecnológica e o amplo uso da internet levou as pessoas a mudanças de comportamento. E isso tem um impacto muito grande na vida social e na vida eclesial. A pandemia escancarou as portas desta ambiência, acelerando também a inserção da igreja. Ecclesia Digitalis é o nome da nova coleção da editora Paulus, cujos livros, os 3 primeiros, estão aqui no nosso cenário hoje, e que vem trazer reflexões para os cristãos descortinarem este ambiente, favorecendo a vivência da fé e a adaptação da vida eclesial na cultura da comunicação e no ambiente digital. E a nossa conversa de hoje conta com 2 autores que, juntamente comigo, tivemos as 3 obras inaugurais da coleção. Conectada conosco desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Aline Amaro da Silva. Aline é jornalista, mestra e doutora em teologia, faz parte de grupos de pesquisas nacionais e internacionais em teologia e ciências, teologia comunicativa, ciberteologia e teologia digital. Atua na igreja, especialmente na pastoral da comunicação e em projetos de evangelização da juventude. Aline é autora do livro Catequese Digital, Por Onde Começar. Aline, é uma alegria muito grande ter você aqui conosco nessa conversa. Bem-vinda. Olá, Marcos Túlios. Olá, queridos espectadores que estão nos acompanhando no programa Ponto 3. É uma alegria poder partilhar com vocês alguns saberes e também poder ouvir outros autores também sobre esse tema tão importante hoje. Grande abraço. Muito obrigado. E conectado conosco do outro lado do oceano, desde Roma, o Frei Darley Zanon, religioso paulino, é mestre em comunicação, cultura e tecnologias da informação pela Universidade de Lisboa, autor de diversos livros e artigos, possui vasta experiência no campo editorial, atuando aqui no Brasil, Portugal e Itália. Atualmente é conselheiro-geral da sua congregação, a Pia Sociedade de São Paulo, e é autor também do livro da coleção que faz um panorama histórico da comunicação na história da igreja. Frei Darley, bem-vindo ao nosso ponto 3. Olá, obrigado Marcos Túlio, saudação a você, a Aline, a todos os espectadores. É uma grande alegria estar aqui para essa primeira conversa sobre o livro que está apenas saído do forno, digamos. Será a primeira conversa sobre a temática do livro e da coleção. Estou muito ansioso e alegre também para partilhar desse momento com vocês e com todos os espectadores. E uma saudação de Roma a todos os brasileiros que seguem o ponto 3. Muito obrigado. É uma alegria muito grande estarmos aqui diante desta coleção para essa conversa sobre Igreja Digital e o programa que também é feito de forma digital. Eu de Goiânia, a Aline do Rio Grande do Sul, o Frei Darley da Itália, mas todos na mesma sintonia como igreja. Já já eu começo a conversa com eles, mas antes um recado especial. O meu recado é para você que acompanha o nosso programa, você que é membro da família dos Filhos do Pai Eterno. Primeiramente, muito obrigado pela sua fidelidade a essa obra de evangelização, porque é graças ao seu sim que nós estamos aqui neste momento e podemos evangelizar juntos. E você que nos acompanha e que ainda não faz parte da família dos Filhos do Pai Eterno, ligue para nós no 62 3506 9800 ou ainda acesse o nosso portal paieterno.com. Vamos lá então começar a nossa conversa sobre a Igreja Digital. Ecclesia Digitalis é o nome latino que nomina essa coleção. São os 3 primeiros livros publicados pela editora Paulus, como eu mencionei.
E o Frei Darley, além de autor, ele também é um dos coordenadores desta coleção, juntamente com o diácono Mário Roberto. E eu quero começar perguntando exatamente a você, Frei Darley, de onde surgiu a ideia de uma coleção com o nome Ecclesia Digitalis? Então, muito se deve ao diácono Mário, porque em conversas, né, nós somos religiosos da mesma congregação, apesar de eu estar atualmente em Roma e ele em São Paulo, conversamos muito, e principalmente sobre as novas publicações, novas edições, e vimos que tinha essa lacuna no nosso catálogo, porque nós temos muitas coleções sobre teologia, sobre fé, sobre doutrina, sobre patrística, catecismo, e também temos muitas coleções sobre comunicação, mas não tinha nenhuma uma coleção que juntasse as duas coisas. Então, conversando com o diácono Mário, vimos como poderíamos responder e contribuir também para essa reflexão no Brasil, e pensando principalmente na PASCOM, nessa grande necessidade que tem de formação também dos nossos agentes pastorais, de todos os que trabalham nesse campo, e propomos ao editorial essa coleção que juntasse a reflexão da comunicação, do ambiente digital, das novas tendências no mundo da comunicação, mas ligada ao ambiente da fé, da igreja, da pastoral. Então, como unir essas duas temáticas para proporcionar de um lado também uma reflexão teórica, mas muita questão prática, e a partir desses primeiros livros já vemos que tem essas duas vertentes, né? Não são livros acadêmicos, mas são livros pastorais, digamos, com esse objetivo de ajudar na prática. Então, assim nasceu a coleção Ecclesia Digitalis, com essa função de oferecer subsídios, oferecer propostas, auxílio para todos os membros da igreja, mas especialmente para os agentes da pastoral da PASCOM. Olha aí que maravilha, você está acompanhando o ponto 3, nós estamos falando sobre a coleção Ecclesia Digitalis da editora Paulus, e eu converso com 2 autores que juntamente comigo temos os 3 primeiros livros desta coleção. O Frei Darley já nos colocou nesse panorama do que é a proposta dessa coleção. Falamos de igreja digital, e a Aline defendeu recentemente o seu doutorado em teologia. Eu tive a oportunidade de acompanhar a sua brilhante defesa, e também muito provocativa para a gente que é comunicador. Uma igreja digital, Aline, significa apenas ter um canal na internet? Não, Marcos Túlio, não significa isso. Uma igreja digital significa a igreja buscar em qualquer momento, em qualquer tempo, cumprir a sua missão de comunicar a boa nova do Evangelho, de comunicar Jesus Cristo, e isso por todos os meios, em todos os ambientes, inclusive no ambiente digital. E antes a gente falava muito da igreja na era digital, mas com a pandemia, esse processo de digitalização se acelerou tanto que nós precisamos falar de uma igreja digital, uma igreja que é vivida nesse novo ambiente, esse ambiente antropológico, esse ambiente que o ser humano habita, o ser humano povoa, o ser humano se comunica e se relaciona nesse novo ambiente, que já não é tão novo, né? Porque nós já vivemos nele, permeados por essa cultura já há algumas décadas, a gente já pode dizer, e então é justamente essa inculturação da igreja em algo que já está, em algo que já permeia toda a nossa realidade. Então, não se pode mais, digamos assim, separar essa realidade digital da realidade presencial, física. Ainda a gente não tem os termos bem definidos, né, para expressar essa realidade que a gente vive hoje, mas podemos dizer que é uma igreja digital é uma igreja híbrida, é uma igreja que busca
acompanhar o ser humano onde ele estiver. A Aline trouxe um ponto muito interessante para a gente pensar essa relação da igreja com a comunicação, com a digitalização, nesse momento histórico em que nós vivemos, o momento da pandemia, que trouxe uma aceleração desse processo, como ela mesma disse. E o Frei Darley, na sua obra, ele faz um panorama histórico do magistério da igreja sobre a comunicação. O que a Aline traz para nós, Frei Darley, é exatamente a igreja no passo e no compasso do momento histórico e do momento social em que vivemos. A partir do que você apresenta, nós também percebemos isso em outros momentos da história do cristianismo e também da comunicação? Sim, é importante entender que a igreja sempre foi de vanguarda no mundo da comunicação. Isso é um elemento interessante em todo o percurso histórico. Talvez esse momento atual é o que a igreja mais sofre para responder. Em outros momentos ela respondeu muito mais rapidamente e com muito mais eficácia. O objetivo do livro era exatamente ajudar as pessoas, a geração atual, a compreender que a igreja não começou a falar de comunicação agora, não começou a falar de comunicação a partir do Vaticano II. Normalmente se enfatiza muito o Inter Mirifica, como se fosse o primeiro documento da igreja sobre comunicação, e a partir daí que a igreja começou a olhar para o mundo da comunicação. Então, o objetivo do meu livro é mostrar que essa história começou já desde o Pentecostes, praticamente. Então, porque os primeiros discípulos começaram a comunicar o evangelho. Então, esse é o ponto de partida. Como a própria palavra comunicação, então eu parto dessa questão etimológica, o que significa comunicar, historicamente, como o próprio conceito foi evoluindo, e depois aplicando isso para a igreja, mas tentando mostrar que durante toda a história da igreja houve essa relação com a comunicação, e a arte e a comunicação. A arquitetura das catedrais na Idade Média era a comunicação, porque era a forma de apresentar o evangelho às pessoas que não sabiam ler. A pregação nas praças dos primeiros discípulos era uma forma de comunicação, a comunicação oral, que o Papa Francisco tenta retomar muito essa questão, né, de a própria mensagem da jornada, do dia da comunicação, que acabamos de celebrar, é exatamente essa, gastar as solas dos sapatos, quer dizer, ir para a estrada, ir para as praças. E isso foi o que os apóstolos fizeram, saíram de Jerusalém por todo o mundo para anunciar o evangelho, para comunicar o evangelho. Então, o livro procura fazer todo esse percurso histórico. E isso era um pouco um desafio também, né, para mostrar que tiveram várias fases, obviamente algumas também que não são muito bonitas de se apresentar, a época da censura, da Inquisição e etc. Tinha essa perseguição também ao mundo da comunicação, mas faz parte da igreja, faz parte da história, então é interessante apresentar todo esse percurso. E no livro eu tentei explorar alguns conceitos, também porque já existem muitos estudos, muitos livros que fazem essa apresentação. Eu procurei algumas chaves de leitura e alguns momentos fundamentais, grandes transformações, digamos, que eu intitulei Das Praças ao Púlpito, aquela dos apóstolos até a igreja que se tornou institucional, como parte do Estado, digamos, com essa parte institucionalizada. Depois, do púlpito aos estúdios, então toda a passagem para o mundo da comunicação social, essa relação com a comunicação social, e aqui já começando a partir de Gutenberg, todas a rádio, cinema, a televisão, porque todos os papas, antes do Concílio Vaticano II, também falaram muito sobre esses elementos. E, finalmente, dos estúdios, novamente as praças, que é a praça digital, o areópago digital, a ágora digital, como os últimos papas têm tratado, já de João Paulo II, Bento XVI, e o Papa Francisco falam sobre o areópago digital, a ágora digital, mas o Papa Francisco também fala muito sobre a praça física. Então, o livro termina exatamente com esses 2 capítulos, um dedicado à praça digital e um dedicado à praça física, que é toda essa concepção da cultura do encontro, do gastar a sola dos sapatos e etc., que é um pouco o modelo comunicativo
do Papa Francisco. Então, essa parte é um pouco mais explorada, seja a relação da comunicação com o ambiente digital, seja o modelo proposto pelo Papa Francisco de uma igreja muito próxima, uma igreja em saída, uma igreja de periferia, que obviamente usa o digital, mas também não pode deixar ou descuidar da comunicação interpessoal, da comunicação oral, o olho no olho, o estar presente, estar próximo. Então essa é um pouco a proposta do livro, mostrar que a igreja tem uma longuíssima história com a relação com o mundo da comunicação. E o digital é o momento atual que vivemos, um pouco como consequência de toda essa longa história que a igreja tem feito. Sim, eu achei incrível quando recebi o livro e percebi essas 3 etapas que você apresentou. Quero parabenizá-lo, inclusive, por essa chave, né, que você traz das praças para o púlpito, do púlpito para o estúdio, novamente do estúdio para a praça. Então, nós conhecemos um pouco do livro do Frei Darley Zanon, é o livro que está aqui no meio, né? Comunicar o Evangelho, panorama histórico do magistério da Igreja sobre a comunicação. E agora eu falo com a Aline Amaro sobre o livro dela, Catequese Digital, e num momento muito interessante, porque o Papa Francisco acaba de instituir o Ministério do Catequista. Não se trata apenas de um trabalhinho que se faz na igreja, mas é uma vocação, é um ministério. E aí, Aline, eu quero perguntar para você, a partir também daquilo que você traz brilhantemente aqui no seu livro, quais os principais desafios para uma catequese digital hoje? Você já acenou para a gente na sua participação anterior que era igreja digital é diferente de igreja na era digital. E acredito que isso também tem um impacto muito grande na catequese, né? Sim. Eu falo justamente no livro sobre essa diferença entre catequese na era digital e catequese digital, porque antes a gente via a comunicação digital como uma comunicação complementar. Então, eu trabalho desde 2015 esse tema, catequese na era digital, informações de catequistas em vários lugares, Belo Horizonte, Castanhal, no Pará e vários outros lugares, justamente tentando refletir junto com o catequista esses desafios, essas possibilidades que o ambiente digital já trazia. Por exemplo, uma vez uma catequizanda aqui da minha paróquia, eu perguntei para os catequizandos o que eles achavam, gostavam da catequese ou não, o que eles achavam. E aí uma menina falou, eu gostaria que tivesse catequese todos os dias. Eu sempre lembro dessa frase, por quê? Porque o digital, ele torna isso possível. Aquela relação que antes era uma vez por semana, ou 2, quando era a missa dominical ou do sábado, com a igreja, com o catequista, com a comunidade, ela, pelo digital, ela se torna possível todos os dias. Mesmo que seja apenas um olá, que bom que tu me mandou essa mensagem, um grande abraço, fica com Deus, estou rezando por ti. Qualquer tipo de vínculo que tu pode criar com o catequizando além do encontro catequético, isso também faz parte da catequese. Então, perceber o contexto do catequizando, dos pais também, que já são geração digital, já temos no mínimo 3 gerações digitais e agora já estão falando numa 4ª, a geração da pandemia, que eles chamam de geração C. Só que essa geração C também existia já esse termo há uns 5 anos atrás, porque já existia um comportamento diferente surgindo além dessas outras gerações. Então, nós já estamos entrando em 4 gerações digitais e não tem como a igreja não olhar para essa realidade, porque cada geração existe uma visão de mundo diferente, uma forma de comunicar, de entender o outro, de ouvir e interpretar aquilo que o outro comunica
não só como o Frei estava falando, não só em palavras, mas em imagem, em tom de voz, em gestos, no olhar. Então, tudo isso comunica. E isso tem que ser levado em conta. Então, quando surgiu a pandemia e nos distanciou fisicamente, surgiu esse desafio de manter a proximidade, manter também os encontros catequéticos de maneira digital, né? Através do ambiente digital. Então, o desafio acho que o primeiro desafio seria essa metanoia digital. O que a gente poderia dizer? O que é essa metanoia? É essa conversão pastoral digital, ou seja, um novo olhar sobre a cultura, e a gente pode dizer que é a cultura atual, não precisa nem dizer que é a cultura digital, é a cultura de todos os dias, de todas as pessoas nesse momento. Então, ter esse novo olhar sobre a tecnologia, sobre essa cultura que nós vivemos e para entender o catequizando e para se comunicar melhor com o catequizando. Então, esse é o primeiro desafio, ter essa virada, digamos assim, de pensamento, porque antes muitos combatiam o digital e ainda combatem, porque existe também os riscos, né? Até essa mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações desse ano fala, né, sobre as oportunidades e sobre os riscos que a web, que o digital, ele proporciona. Então, mas nós, não, né, na Bíblia já fala, não tenhais medo. E o Papa fala muito isso também, para nós termos essa coragem de se lançar nas redes e fazer a rede se tornar uma rede não só de conexão, mas uma rede de comunhão. E a catequese, então, tem esse desafio de manter esse vínculo com a comunidade, de conseguir não apenas um ensino à distância, mas um encontro verdadeiro, autêntico, através do ambiente digital. Então, esse é um grande desafio. Outros desafios são os próprios recursos, porque para fazer essa catequese digital, necessita alguns recursos, necessita conexão da internet, necessita alguns equipamentos, né, digitais, e muitas vezes isso é uma dificuldade, tanto para o catequizando ou para a família do catequizando, quanto para muitos catequistas, né? E ainda mais nesse tempo de pandemia que também teve essa crise econômica, essa crise financeira. Então, os desafios são muitos, mas existem também muitas possibilidades que a gente precisa explorar e estar aberto a essa mudança que pode ser positiva, que pode agregar e muito. Então, resumindo, Sim. Antes a comunicação digital ela era complementar e nesse momento que nós vivemos, especialmente no Brasil, ela se tornou o padrão, ela se tornou essencial. Não que a gente substitua, que também faz parte da mensagem, não podemos deixar o encontro pessoal, face a face, físico, mas podemos agregar e integrar essa experiência digital também na catequese. Eu perguntei para a Aline sobre os desafios, porque para compreender também quais as possibilidades, as alternativas, e especialmente como trazer isso para a nossa realidade eclesial, você tem um prato cheio aqui, que é o livro dela, A Catequese Digital, Por Onde Começar, em que ela faz um percurso também muito interessante para nos colocar diante dessa realidade digital em que nós vivemos. Então, é um convite também para você fazer a leitura. Você está conhecendo aqui a coleção Igreja Digital. Então, nós temos 3 livros que fazem o panorama histórico, que traz a catequese, e o livro Esperançar, a missão do agente da Pastoral da Comunicação, que é de minha autoria. Eu trago também um lampejo de esperança para aqueles agentes que estão aí, inúmeros em todo o Brasil, trabalhando arduamente, bravamente, para evangelizar nessa realidade tão desafiadora. Então, é um convite para você também
que deseja adquirir, conhecer esta coleção, você pode acessar o site da editora Paulus, no endereço que aparece no seu vídeo, paulus.com.br. Lá você pode fazer a aquisição, ou também em uma livraria Paulus mais perto da sua residência. É uma oportunidade para você se formar e evangelizar com qualidade. Nosso ponto 3, você que conhece, que acompanha, você sabe que ele sempre termina com um apontamento a partir das falas. E hoje eu quero fazer diferente aqui com os meus colegas da coleção, a Aline e o Frei Darley. Eu não vou fazer a conclusão sozinho, apresentando os 3 pontos da nossa conversa. Nós vamos fazer esta conclusão juntos, o nosso ponto 3 de hoje. E certamente é um desafio que eu lanço também a eles, de nós expressarmos em uma palavra a nossa ideia do livro nesse contexto da igreja digital. Em uma palavra, no máximo, uma frase. Frei Darley. Eu diria que é um percurso. Um percurso. Então vamos trilhar este percurso, esse itinerário, marcado por luzes e sombras, mas que nos desafiam e que nos dão sempre a esperança de chegar. Aline. Eu compartilho com o Frei esse caminho, esse processo de desbravar um novo caminho. Então vamos juntos desbravar. E para a gente fazer esse percurso, esse itinerário, a minha palavra é a esperança, o esperançar, que dá nome, título à minha obra. Sem esperança nós não vamos muito longe. Para viver essa cultura do encontro, como ambos falaram, e também essa proposta do Papa Francisco. Eu agradeço muito ao Frei Darley e à Aline Amaro pela partilha conosco aqui no ponto 3, e eu encerro com um pensamento do Papa Francisco em sua primeira mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, em que ele diz que não basta circular pelas estradas digitais, isto é, simplesmente estar conectados. É necessário que a conexão seja acompanhada pelo encontro verdadeiro. Não podemos viver sozinhos, fechados em nós mesmos. Precisamos de amar e ser amados. Precisamos de ternura. Este é o segredo para a Igreja Digital. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.